Você está prestes a assistir um corte do Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Por favor, se você está aqui, toca no botão aqui embaixo de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom corte. Falando de Bitcoin, melhor crítica que você já viu ao Bitcoin atual? Eu acho que é justamente essa, de longo prazo. É mesmo? Pra mim, eu acho que esse é ainda um debate inacabado. Eu considero esse. Tipo, a política monetária do Bitcoin é ótima ou tem muito espaço para ser melhorado? Poderia ser muito melhor, né? Exato. Para mim, esse debate, as consequências de uma economia com dinheiro limitado, que pode levar à deflação, quais serão os efeitos de longo prazo para o crescimento econômico, para salário, nível de preço, sei lá, coesão social, enfim. Acho que esse é um debate válido e, para mim, é a principal crítica de longo prazo com relação à viabilidade do Bitcoin como um padrão monetário. Quem que é o principal inimigo do Bitcoin hoje? Estado, reguladores, a própria comunidade ou os no-coiners? Pré-coiners, né? Porque não existem no-coiners, somente pré-coiners. O grande inimigo do Bitcoin. Não sei dizer, faz tempo que eu não penso sobre isso. Talvez eu tenha ficado mais estoico até mesmo com o Bitcoin, sabe? Depois daquele ano também traumático de Qual 2017. 17, 18? 17 pra mim foi pior. 18 foi ruim em termos de preço. Mas 17 pra mim tinha ali um risco vital. A guerra civil, a guerra dos blocos, ali pra mim tinha muita coisa em jogo. E pra mim eu via talvez ali uma bifurcação de risco de vida para a rede. Ali para mim era esse nível de risco. E nós escolhemos o caminho certo ou não? Eu acho que eu escolhi, não sei se você escolheu. Eu escolhi até agora. Não sei como é que tá o seu Bitcoin Cash Bag lá. Mas tu achou realmente que tinha o risco do negócio ruir ali? Ali eu acho que sim. O ano mais traumático do Bitcoin, sem dúvida. Ali acho que foi deixou cicatrizes para muita gente, pro bem e pro mal. E... Tem alguém que você falou, puta, eu fiquei triste desse cara aqui ter ido pro lado errado da história? Vários. É? Inúmeros. E faz parte, assim, acho que era um debate muito complexo. Eu comecei como Big Blocker. É mesmo? Sim. Comecei como Big Blocker. Eu lembro que na época, até um pouco antes de 2017, troquei até e-mails com o Gavin Andresen, que ele queria escrever um artigo explicando o racional um pouco econômico do porquê do Big Blocker, até me mandou para mim, para revisar, conversei com ele, cara, parece estar ok, para de pé. E durante muito tempo achei que era o caminho certo. Então você revisou os planos econômicos do sucessor do Satoshi Nakamoto, é isso? Exato. Para quem não sabe, o Gavin Andresen é um dos caras que recebeu a chave do Satoshi. Ele herdou a liderança do projeto. Mas à medida desse processo de aprendizado que foi profundo e também exigiu muita humildade, assim como aprender sobre o Bitcoin exige muita humildade, essa guerra dos blocos também me exigiu muita humildade, paciência, tempo, estudo, porque eram vários temas que eu não dominava. E aí que para mim, eu cheguei em metade de 2017, eu percebi, cara, eu escrevi um livro já sobre o Bitcoin. E eu não sei porra nenhuma. E eu tô vendo que eu sei muito menos do que eu imaginava. Assim, cara, não sei porra nenhuma. Que loucura. Mas terminei o ano, acho que com um entendimento muito mais aprofundado, a ponto também de me deixar muito mais convicto sobre a própria sobrevivência do Bitcoin. Aí deu all-in a 20 mil, o negócio caiu a 3. Iris, né? É a chance da minha vida de perder tudo. Aí também a chamada de margem da vida ali. Não, mas foi complicado, porque o preço subiu muito em 17 e depois caiu muito em 18. Sem dúvida. Não, mas ali 2018 foi traumático por outras razões. Mas voltando então eu não sei qual é o grande inimigo do Bitcoin hoje. Para mim, as brigas em torno do protocolo, como agora, filtragem de transações, censura, etc. Isso vai continuar acontecendo. Não tem como mudar. A briga pelo consenso, a divergência, faz parte de um software como esse. É o que a gente viu lá em 2017, mas acho que hoje num nível menos arriscado, menos perigoso, vai continuar acontecendo. E aí é o feature e é o bug. Mas quer mudar o Bitcoin, isso é importante. Cara, mas não é tão simples mudar o Bitcoin. Então tem que realmente justificar e angariar esse consenso e convencer as pessoas de que é absolutamente fundamental. Algumas coisas são mais fáceis de chegar a esse consenso.
Computação quântica, chegou. Cara, troca algoritmos, que senão quebrou o sistema. Beleza. Mas outras questões, cara, aí precisaremos encontrar outras formas de corrigir, de melhorar, de aperfeiçoar. Vai ser uma segunda camada, vai ser uma alteração on-chain, um soft fork, não sei. Mas faz parte da essência do Bitcoin também essa briga, né? essa peleia pelo consenso. Tu falou dessa humildade intelectual e eu me lembrei do começo da conversa, que a gente falando o que é o contrato social básico, né, do Bitcoin. Em 2017 foi um exercício da galera Total. se perguntar isso e tentar entender o que é o Bitcoin, o que eu não abro mão. Total. E só para vou dar nomes, não para você dizer, esse estava errado ou não, porque eu também tive no lugar, no lado que hoje eu acho que era o errado debate, mas o cara que me fez entender o Bitcoin, o Konrad Graf, um americano radicado na Alemanha, foi por meio dos artigos dele que eu entendi o Bitcoin lá em 2013. Ele ficou do lado do Big Blocker. Ele escreveu um livreto, até que ele me mandou para revisar tudo. Eu falei, cara, entendo tudo isso, faz muito sentido, mas acho que está errado por isso, por isso, por isso. E a grande questão para mim era o ponto da descentralização, como sobrecarregaria os full nodes, comprometendo a centralização da rede, ou a descentralização no futuro. Para mim, esse era o grande resultado final. Mas o Konrad Graf, o Jeffrey Tucker, que fez o prefácio do meu livro, o Daniel Fraga, lembro que ele também foi pro lado do Bitcoin Cash, o Roger Ver, eu admirava de alguma maneira antes disso, depois ele foi pro Bitcoin Cash. O Eric Voorhees não chegou a ser Bitcoin Casher, mas ele também apoiava o SegWit2x. Todo mundo tentou apoiar o consórcio ali das grandes empresas. Exato. Né? E eu lembro que, para mim, foi quase como uma... Não sei se uma revelação, mas foi um abre-olhos, uma conversa do Eric Lombroso com o Jimmy Song. Na época ele era mais ativo no YouTube e tal. E eu lembro do Eric falando... Para quem não sabe, o Eric já foi um developer, contribuiu para o desenvolvimento do Bitcoin, e eu lembro dele conversando e dizendo, cara, isso meados de 17, não tem como acontecer, não tem como forçar a mudança da rede, a revelia dos full nodes, não tem como, isso não vai acontecer, eles vão ter que suspender, vão voltar atrás, porque não há como forçar mudança dessa maneira. Não importa a cor de Nova York, não importa as grandes empresas, não importa os grandes mineradores, não é assim que funciona o consenso da rede, isso não tem como ir adiante. E ali foi o primeiro insight assim que me fez, talvez a rede seja muito mais resiliente do que a gente imagina. Talvez os full nodes tenham um papel muito mais importante do que hoje a gente está considerando. E que atingir esse consenso, ou o contrário, quebrar esse consenso e forçar a vontade de algum player que tenha poderio econômico, não é assim que funciona. Não é tão simples. E foi a partir desse momento que eu fui entendendo melhor também esse consenso da rede, e que eu acho que é fundamental para a resiliência dela. E foi o que me fez depois, no fim de 2017 também, eu formar a minha convicção de que, cara, esse SegWit2x, cara, não vai para frente. Não tem como, os caras vão... Alguma coisa vai acontecer, ou eles vão abandonar, ou vão perder apoio, porque é um risco tão grande de gerar a bifurcação, e um risco tão grande de eles perderem, que não tem como isso ir adiante. E eu lembro que numa conversa com o Eric Voorhees, naquela época eu tinha ainda o podcast Crypto Voices, com o Matt Mezinskis, grande amigo. E a gente entrevistou todos os grandes dessa época, inclusive o Roger Ver, inclusive o Eric Voorhees. E eu lembro que eu perguntei para ele, cara, mas de tudo que eu tenho visto, isso acho que era setembro mais ou menos, ou agosto ou setembro de 2017. De tudo que eu tenho visto, eu perguntei para ele, me parece que este acordo de Nova York, lembra que era o New York Agreement, e o SegWit2x, tudo isso, cara, isso não tem como ir para frente, porque é arriscado, porque vai contra o consenso, os full nodes vão rejeitar, então eu não vejo isso avançando. E ele me respondeu, cara, não, isso vai avançar, as pessoas deram seu ok, o de acordo, estão comprometidas, isso vai acontecer. E felizmente o meu call foi acertado, chegou novembro daquele ano e eles me emitiram lá um comunicado, estamos cancelando o SegWit2x. E para mim foi uma vitória intelectual, para mim sem dúvida, mas mais do que isso mostrou a força da rede, como é difícil mudar o Bitcoin, e mais do que isso, como é difícil forçar uma mudança no Bitcoin. Para mim esse é o ponto essencial. Mas as brigas, os debates, as disputas, como melhorar o Bitcoin, isso vai seguir para sempre. E o argumento de que
é importantíssimo não fazer um fork contencioso, né? Tipo, preservar a versão original da rede. Ele se provou muito verdadeiro nos anos seguintes, quando veio o Bitcoin Cash, e depois veio o Bitcoin Satoshi Vision. A facção que discendiu, né? Saiu do Bitcoin, ela foi se fraturando e fraturando e fraturando. Exato. Você perdeu o ponto de convergência original, é muito difícil manter a coesão do negócio, né? Total. Você falou de alguns nomes que você gosta, eu gosto muito do trabalho do Daniel Krawitz, que era um cara que escreveu... Claro, total. Satoshi Nakamoto Institute. Hyper-Bitcoinization, grande artigo dele. O cara escreveu o cânone da literatura bitcoiniana. Escreveu aquele Estratégia Correta do Empreendedorismo Bitcoiner, escreveu vários Ataque Especulativo, ele ajudou a escrever com o Pierre Rochard também. E é um cara que, bicho, foi pro Bitcoin Cash, depois foi pro Bitcoin Satoshi Vision, se perdeu completamente, assim. Escolheu o lado errado da história, né? Sim. Então isso também me ensinou a, primeiro, manter essa humildade intelectual sempre e separar o autor da obra. Porque Total. A galera às vezes erra a mão, né? Talvez hoje talvez o Satoshi Nakamoto teria ido pro Bitcoin Cash. Vai Exatamente. Saber. Não sei. Às vezes as pessoas se apegam totalmente ao argumento de Satoshi queria isso ou aquilo. Mas, velho, às vezes eu nem quero saber o que o Satoshi queria, sabe? Hoje é melhor isso, cara. If you see Satoshi on the road, kill him, tem o ditado. Tipo, cara, o importante é ele não ter controle sobre o rumo desse negócio, né? Você já tentou investir em criptomoedas, mas sentiu que não conseguia acompanhar o ritmo do mercado? Ou ficar sabendo de tudo de importante que estava rolando? Se sim, você precisa conhecer a Paradigma Pro. A Paradigma tem um time que fica colado na tela 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você não precise. A gente filtra e explica as melhores oportunidades do mercado para você gastar menos tempo e ganhar mais dinheiro. Se atualizar de tudo de novo que está acontecendo no mercado, seguir carteiras recomendadas, fazer mini cursos práticos com especialistas e entrar para uma comunidade que vai responder até as suas dúvidas mais cabeludas sobre o assunto. Se tu quer ter acesso a esse suporte todo para performar melhor no mercado, toca no link que está aqui na descrição e vira Paradigma Pro logo. A gente se vê lá.